Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal, o vídeo mais importante desse canal aqui hoje, que a gente vai identificar perfis de clientes. Então, se você quer saber mais sobre perfis de clientes, quer saber mais sobre o seu perfil aí, fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre os 4 perfis mais comuns, né, que a gente observa aí nas nossas carteiras de clientes, nos clientes, de maneira como um todo, né? Como vários clientes que você atende aí, cada um tem o seu perfil. Então fica nesse vídeo aqui que eu vou falar sobre os 4 perfis mais predominantes aí no mercado. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, curte, comenta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho aí para que esse vídeo chegue para mais pessoas que você tenha aí conhecimento e também envia para um colega aí que está precisando dar uma estudada sobre vendas. Afinal, esse canal aqui é sobre vendas, vendas no agronegócio. E você tem aquele amigo aí que está com dificuldade aí de bater meta, já fala para ele, ó, preencher esse link aqui abaixo, né, no comentário que eu deixei para vocês, que é um link onde você pode conversar um pouco mais comigo, falando sobre vendas, a gente falar sobre suas dificuldades na sua carteira. E se você também tem algumas dúvidas, tem muito vídeo legal aí para trás aí que a gente já gravou, falando sobre todo o processo do farol de vendas, falando sobre a minha carreira. E esse vídeo aqui hoje a gente vai estar falando um assunto muito importante, que é saber identificar o perfil do cliente e saber o seu perfil também. Então, por isso que é importante você ficar aqui, anotar tudo que a gente vai falar, entende? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala sobre perfis de cliente, depois o editor que vai colocando aí no canto da tela, né? A gente tem 4 perfis de cliente muito predominantes no mercado, que são os perfis dominantes, os perfis influentes, os perfis estáveis e os perfis analíticos. Então, assim, ó, se você já participou de processo seletivo, com certeza já, né? Senão não estaria. Mas enfim, se você já participou de processo seletivo, muito provavelmente o RH te manda aqueles testes lá para identificar perfil, né? Mas nunca manda, né? O devolutivo, enfim. Então, para que serve esses testes? Para identificar o seu perfil gerencial, o seu perfil, né? Em vendas, enfim. É o teste chamado teste DISC, que nada mais é do que um teste que analisa 4 áreas, né, do seu perfil gerencial. Então ele vai saindo ali em porcentagens o quanto você é dominante, quanto você é influente, quanto você é estável, quanto você é analítico, enfim. E isso dá um mapa, né, sobre o seu perfil aí comportamental, né, nas vendas. E o importante disso aqui é a gente identificar o seu perfil, primeiro ponto. Eu vou te dar algumas dicas aí para você identificar o seu perfil, mas também é muito importante você identificar o perfil dos seus clientes. Por quê? Porque nesse sentido você pode adequar a sua comunicação com o estilo de comunicação desse cliente. E o negócio fica muito mais fluido, fica muito mais legal conversar tanto com o cliente quanto para você aí que tem dificuldades aí em enfrentar alguns perfis aí, porque eu tenho certeza que todos nós temos alguma dificuldade de enfrentar alguns perfis. Então, algumas características importantes, né, que a gente vai falar sobre perfis, né, dominantes. O primeiro perfil que a gente vai falar sobre os perfis dominantes é um perfil, né, eu vou estar lendo aqui para vocês aqui a definição, né. São as características de cliente rápidos, diretos e decididos. Então, assim, ó, praticamente 80% ou mais dos nossos clientes, do meio agro principalmente, que são empresários, são clientes realmente que estão muito preocupados ali com resultados, são perfis dominantes, ou seja, são perfis que são rápidos, são perfis que são diretos, muito voltados para resultados, né? Então são perfis que a gente realmente precisa voltar a nossa comunicação para uma comunicação mais parecida com esses clientes. Outro ponto bem importante a gente colocar aqui para vocês é que esses clientes, eles falam algumas frases que vocês podem ir percebendo aí, né, no discurso desses clientes, que são frases como, vamos resolver logo. Então, quero saber qual que é o próximo passo aqui para a gente poder resolver logo essa situação. Ou, né, qual que é o resultado disso. Então, pensem, né, pessoal, clientes dominantes, eles são muito voltados para o resultado, né, que aquela ação que eles vão decidir fazer vai retornar para ele, né. No vídeo passado eu falei muito sobre ROI, né, retorno sobre investimento. E Sérgio, por que você falou que 80% ou mais do nosso mercado do agro aí são perfis dominantes? Por conta disso, né, pessoal? O produtor está muito preocupado em resultado. Não só o produtor, mas os empresários de maneira geral, né, estão pensando em resultado, retorno sobre investimento, não tem muito tempo a perder, né, para tomar decisões, precisa tomar decisões assertivas. Então, o perfil dominante, pessoal, é um perfil que é muito característico no nosso meio, né, nos nossos clientes que a gente está atendendo, e são clientes que são empresários, que são, né, grandes agricultores ou pequenos agricultores, mas que estão pensando muito em resultados. Daí que vem um ponto importante. Se eu não tiver um perfil dominante, Sérgio, o que eu vou fazer? Eu vou falar o que vocês precisam fazer para lidar com cada tipo de perfil. Então, ó, se não
ainda não curtiu esse vídeo, curte aí, continua aqui com a gente que eu vou estar te mostrando também como você vai agir em frente a cada perfil. O segundo perfil, que é muito comum também, né? Todas as pessoas que são dominantes tendem a ser também esse perfil, que é o perfil influente. Não necessariamente, tá? Não é uma regra que a pessoa é dominante, ela é influente também. Mas geralmente a pessoa que é dominante, ela tem também traços muito fortes de influência. O que é o perfil influente? Então, as características principais são pessoas comunicativas, elas são muito expressivas, né? E são muito entusiasmadas. Aqui, a pessoa que vos comunica, né? No caso aqui o Sérgio, tem um perfil de um influente muito alto. Então, o povo até fala que você conversa demais, né? Mas não confunda comunicativo com prolixo. Prolixo é aquele cara, aquela pessoa, sabe, que você não consegue conversar demais, que conversa muito e fica rodeando para falar uma coisa específica, enfim. Não é isso. O influente, ele tende a contar histórias. Pense no cliente, né? Alguns tipos de cliente, uma pergunta que eu gostava muito de fazer na minha carteira é, por exemplo, né? Quando eu estou me conectando ali nas primeiras visitas, conta sua história. Se o cliente começa a contar a história dele, como que ele veio, como é que ele começou ali, você pode ter certeza que é um perfil influente, que é um perfil que gosta de comunicar, contar histórias, né? São perfis expressivos, então eles são mais expansivos, né? São aquelas pessoas que movimentam muito. Vocês podem perceber nas minhas mãos aqui, né? Que se amarrar eu não dou conta de conversar, né? Mas enfim, são pessoas influentes, né? São bons comunicadores. Né? Geralmente o perfil dominante, que é muito dominante, né? Tem pessoas que têm perfis muito dominantes. Aí você vai lembrar daquele cliente que não te dá muito papo, às vezes, né? São pessoas, né? São perfis de clientes que realmente não têm tão forte a comunicação. Mas a maioria desses perfis dominantes também tem traços muito fortes de influência para poder convencer, para poder contar histórias, enfim. Anotem isso, né? São características de pessoas comunicativas, expressivas, expansivas, entusiasmadas, sempre tá com bom astral. Então são pessoas muito influentes. E algumas frases marcantes, né, para vocês identificar o perfil de cliente, esse perfil de cliente na sua carteira aí por exemplo, né, isso é muito interessante, me conte um pouco mais. Então, quando o cliente solicita informações, significa que ele gosta, né, de assimilar as informações que ele está recebendo por meio de explanações, de histórias. Isso é muito importante a gente perceber isso, que é um perfil influente. Outra frase também, que geralmente pessoas influentes falam, né, que ótima oportunidade, né? Então, alguns clientes, né, geralmente aqueles clientes que têm mais adesão à tecnologia de maneira rápida, são clientes influentes, porque eles são muito entusiasmados, né? Gostam de novas tecnologias, gostam de novas experiências, então são esses tipos de perfis que vocês têm que analisar aí, né, no dia a dia de vocês e identificar o perfil de cada cliente. Então, fazendo um breve resumo, a gente já viu perfis dominantes, que são perfis muito voltados a resultado, comunicação direta, e os perfis influentes, que são perfis mais entusiasmados, gostam de comunicar, né, são comunicadores natos, né? Então, um breve resumo do perfil dominante e do perfil influente. Agora a gente vai ver um perfil que é pouco visto aí no nosso mercado agro, mas enfim, né, todos nós temos esse traço, tá? Que é o perfil estável. O que é o perfil estável, pessoal? Alguns perfis são mais característicos estáveis, né? Outros menos, enfim, mas todos nós temos características estáveis, mas não é tão comum ver um perfil que se destaca ser estável no nosso meio agro. Tá? Mas os perfis estáveis são perfis de pessoas mais tranquilas, mais serenas, né? São perfis pacientes e são perfis leais. Então, assim, ó, como que eu posso identificar, Sérgio, um perfil estável na minha carteira de cliente? Sabe aquele cliente que já vem fazendo o mesmo manejo com a mesma empresa há muitos anos, de confiança? Então, assim, são clientes que têm uma certa característica de estabilidade, não gostam de mudanças abruptas, né? Então, são perfis de pessoas que não gostam de mudança muito rápida. São perfis de pessoas que realmente tendem a ter uma lealdade muito maior a um parceiro, a um serviço, enfim. E são pessoas estáveis. Então, o próprio nome já fala, são pessoas estáveis. E algumas frases marcantes que vocês podem perceber aí, né, nas abordagens de vocês são frases como essa, né? Como podemos fazer juntos? Ou seja, vamos fazer um lado a lado aqui. Não, mas como que a gente pode acompanhar junto esse processo? Então, são algumas frases que vocês podem ir notando aí. Outra frase também, sim, faz sentido para mim. Ou seja, faz sentido para mim quer dizer, né? Se a pessoa já está com a resistência ali nas objeções, muitas... você tentou quebrar a objeção uma vez, duas vezes, três vezes, e na quarta vez, quinta vez ali, ela fala assim, não, faz sentido para mim, tem sentido eu mudar esse manejo aqui. São frases que mostram para nós, né, quais são os perfis mais estáveis da nossa carteira. Um breve resumo do perfil estável. É um perfil que tem poucas pessoas, que vocês vão
perceber aí que tem um perfil que destaque mais a estabilidade, mas todos nós temos esse perfil. Então, geralmente nós, né, por exemplo, algumas características de pessoas de estáveis, por exemplo, no Sérgio aqui, né, o vosso comunicador aqui, né. Eu, por exemplo, já uso a marca Apple já tem muitos anos, tem uma certa resistência a usar o Samsung. Ah, é por status? Não é por status, porque eu tenho um certo receio de mudar tudo o Android e perder algumas informações, alguns arquivos antigos, algumas fotos antigas, enfim. Então, nesse sentido, é um traço de estabilidade. Outro traço de estabilidade que a gente pode notar na gente mesmo é uma resistência a mudar, né, de algum ambiente que a gente esteja, enfim, às vezes até um ambiente que não faz tão bem pra gente, a gente fica naquela insistência, são perfis, são traços, né, de conformidade, aquele negócio, né, tá confortável aqui, eu não vou arriscar, né, talvez eu me expor ali a uma situação específica. Um traço muito de conformidade, que vocês podem notar, né, que é muito prejudicial para o nosso negócio, né, que a gente está falando de vendas no agro, é aquele medo da exposição em reuniões. Então, quem não tem, né, medo de exposição em reunião? Então, geralmente eu falo aqui por mim mesmo. 2015, ali, 14, quando eu formei, eu sentava no fundão, sabe aqueles caras que queriam pôr um blusão na cabeça, assim, ó? Ficar lá quieto no fundo, lá, parecia eu. Mas enfim, né, vocês estão vendo que tem cura para tudo, né? Hoje eu tô aqui, né, falando igual um papagaio para vocês aí. Os perfis de estabilidade são perfis que às vezes não tem tanta segurança de se expor, né? Tem um certo receio de expor suas ideias. Então, sim, são perfis estáveis, pessoal. Então, essas características, né, é importante vocês saberem, né, como identificar em vocês e como identificar nos clientes também, porque, né, a gente precisa lidar com um cliente estável, mas a gente precisa lidar com o nosso perfil estável também, que se a gente está numa multinacional, em qualquer empresa que seja, né, a gente precisa se expor, a gente precisa expor nossas ideias. Beleza, antes de passar para o próximo perfil, antes de falar do perfil analítico, ó, se você ainda não curtiu o vídeo, né, curta aí, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento aqui e para o crescimento também, né, o seu crescimento como consultor, como consultora, né, para você não perder nenhum conteúdo como esse e você ir acompanhando aí nossos vídeos, nossos conteúdos. E também estigo mais uma vez você, né, que tem alguma dificuldade em vendas, que ainda não está se performando na carreira, que já está aí mais de 2, 3 anos como AT, como RTV, ou está estagnado na carreira, né? Preencha esse formulário que está aqui abaixo, né, que você vai ter um tempo aqui comigo para a gente conversar um pouco mais sobre o seu momento, sobre os seus desafios e assim eu poder, né, te orientar de uma melhor maneira aí, né, quem sabe para você romper aí seus objetivos, suas metas aí. Tá chegando um ano novo, então daqui um pouco a gente precisa pensar, né, em algo novo aí para vocês disruptarem aí a carreira de vocês. Continuando aqui o nosso conteúdo, agora a gente vai falar do perfil analítico. Esse perfil analítico é um perfil que realmente gosta muito de números, né? Gosta de termos técnicos, né? Então o próprio nome já fala, análise, né? Analítico, enfim. É um perfil que gosta de analisar muito bem os fatos, os dados antes de tomar decisões, enfim. São perfis que realmente tendem a demorar, né, tomar decisões porque eles precisam ter muita certeza ali, né, dos dados, dos números. Então, um ponto muito característico, né, de perfis analíticos, né, são muito detalhistas. Então, querem saber de todo o detalhe do processo. São muito lógicos. Então, eles tendem, né, esse perfil a gente tende a ver, né, nesses perfis uma lógica muito rápida, né? Se eu faço isso, eu vou ter isso de resultado. Se eu não faço isso, não vou ter isso. E também são perfis muito cautelosos. Sérgio, não vai confundir um pouco com o estável? Não. O estável realmente ele tem, né, paciência, ele tem lealdade, mesmo às vezes um resultado não sendo tão bom, mas ele vê isso no longo prazo, e o analítico não. O analítico ele é cauteloso. Para ele tomar uma decisão, ele tem que ter certeza, baseado em fatos, em dados. Toma decisões baseado em números, né, em análise. Então, frases marcantes. Você tem frases marcantes sobre os perfis analíticos, Você tem dados sobre esse resultado? Você tem provas sobre esse resultado? Geralmente são tipos de clientes que demandam muita prova de um resultado, né, sobre um processo, quero entender cada fase, né, do processo, por isso que é importante, você que não assistiu o último vídeo, né, a gente falou sobre LTV, sobre os relatórios, a importância de relatórios, por isso que é importante você ter bons relatórios, bons resultados na mão, porque se você estiver recomendando aí, né, vendendo para um cliente analítico, ele vai te demandar muitas provas. E também, né, um ponto importante aqui eu falar, que assim, ó, no nosso mercado agro tem muitos perfis dominantes, influentes, e também, né, o perfil que é muito dominante, ele tende a ser também perfil analítico, né? Então são traços, né, que são muito fortes, né, nesse tipo de perfil. E são tipos de perfil também, né, que uma frase característica é vou analisar melhor. Então, geralmente esse tipo de
perfil de cliente aqui, esse perfil de cliente, ele não tende a tomar uma decisão por impulso. Então ele vai precisar pensar. A gente precisa identificar o perfil que mais se sobressai nesse perfil, no seu cliente aí, né? Entender se ele é um perfil analítico, e a gente já precisa entender que esse tipo de cliente, esse tipo de perfil de cliente, ele não vai tomar decisão por impulso e na hora, no calor da emoção. Ele vai precisar pensar, vai precisar fazer as contas dele para depois tomar a decisão. Então é importante isso, né, para a gente não ir muito incisivo ali na quebra de objeção ou no fechamento, para a gente não romper ali o rapport que a gente está construindo com esse cliente. Se você não entende o que é rapport, volta aí no primeiro vídeo desse canal aqui, no segundo vídeo, aliás, onde a gente fala sobre planejamento de visitas ali, sobre perguntas também. Sérgio, beleza, eu entendi o que é dominante, o que é influente, o que é estável, o que é analítico, e agora? O que eu preciso entender? O que eu preciso fazer, né, para poder identificar o meu perfil de clientes? Um ponto muito importante agora, né, meu amigo, minha amiga, que está assistindo esse vídeo aqui, é você fazer uma autoanálise, né, do seu perfil. Se você ainda não fez o teste DISC, né, eu te recomendo fazer um teste DISC. Aí tem várias plataformas aí no mercado hoje que você pode comprar um teste, um acesso. Tome cuidado, tem muitos testes, né, que é aquele barato que sai caro. Não vou fazer jabá para ninguém aqui, mas enfim, eu uso aqui nas minhas turmas de mentoria. A gente faz um teste DISC, tem uma psicóloga muito capacitada para poder fazer uma devolutiva desse perfil, né? Nem o Sérgio aqui que faz, né? Então é um psicólogo que realmente analisa para poder dar, né, o melhor direcionamento em relação ao perfil. Mas vocês podem já, a partir disso que eu já acabei de falar para vocês, vocês estão assistindo esse vídeo aqui, vocês já podem identificar como que é o perfil de vocês. Se vocês gostam mais de resultado, né, vocês gostam mais de ser direto ao ponto, tomar decisões rápidas, né, se vocês são bastante decididos, perfil dominante. Se é aquele perfil muito influente, gosta de contar história, é entusiasmado, tem energia alta, né, alta astral, perfil influente, né? Então, podem entender isso, né? Perfil influente aqui, né? Quem está vos falando aqui. Se vocês têm perfil de lealdade, gosta de ter paciência nas tomadas de decisão, né? Não gosta de muita mudança abrupta, enfim, são perfis estáveis, não gostam, né, de mudanças abruptas, né? E o perfil analítico é aquele perfil, né? O seu perfil, isso você gosta de tomar decisões baseadas em números, em dados, fazer investimento ou não, enfim, perfil mais analítico. Então, assim, ó, o que eu quero dizer para vocês? Todos nós temos os 4 traços, tá? Então, o teste diz que vocês forem fazer aí, enfim, ele vai dar lá os níveis de resultado, né, de cada perfil, e o que mais se sobressair é o que mais, né, vai te dar aí o norte. E é importante falar também que no teste diz que ele dá o seu atual momento, né, então é sempre interessante a gente estar fazendo esse teste aí de 6 em 6 meses, enfim, 2 vezes no ano, né, 3 vezes no ano, quem sabe, porque ele vai te dar o seu perfil gerencial dentro da sua zona ali de convivência, dentro da empresa, quem sabe, né. Dentro da empresa a gente tem uma máscara comportamental que a gente gosta de falar aqui, né? Eu que já vi muitos testes aqui, né, da turma de mentoria, então assim, tem a máscara comportamental, ou seja, o que é a máscara comportamental? É o seu perfil DISC dentro do ambiente que você está trabalhando. E tem o seu íntimo. Como que é você aí no ambiente que você está 100% tranquilo, 100% sem estar sendo avaliado, enfim. Então é importante a gente identificar esses traços, né, do DISC dentro da nossa carreira para você identificar como que você se comporta aí em diferentes momentos. E o que é mais importante, né? No seu usual, né? Ou seja, nem no seu momento mais tranquilo, nem no seu momento que você está ali sendo avaliado, o seu usual é a média desses dois níveis aí, né? De DISC, vamos dizer assim, né? O seu usual geralmente é o seu DISC aí no seu dia a dia. Então, o que é importante, né? Já te dando dicas aqui, né, sobre o DISC. Se tiver muito discrepante de um para o outro, você pode ter algum tipo de problema futuro aí, como ansiedade, como, né, estresse muito grande, enfim. Porque você não está sendo você mesmo, meu amigo, minha amiga. Então você tem que tomar esse certo cuidado. E no seu usual aqui, né, como é uma média dos dois, se tiver muito, né, desbalanceado, vamos dizer assim, significa que você precisa fazer algum trabalho aí para poder realmente se expressar, ter sua autenticidade aí no seu meio de trabalho. E o DISC não tem certo e não tem errado. Ah, certo, para eu ser vendedor, então eu preciso ser muito influente, porque o influente gosta muito de comunicar. Eu preciso ser dominante, porque eu preciso, né, colocar meu ponto de vista ali para o cliente. Olha, as pessoas que têm perfis dominantes, influentes, sim, elas vão ter mais facilidade com as vendas do que perfis estáveis e analíticos. Mas um ponto é o seguinte: não necessariamente você precisa ser assim. É aquela história do talentoso, né, e do disciplinado. O talentoso, com o mínimo esforço possível,
ele já vai ter um resultado muito fora da curva, né, da média ali. Eu sempre dou o exemplo aqui, vou criar uma polêmica aqui, do Neymar e do Cristiano Ronaldo. O Neymar é talentoso, então ele treininho, né, que ele faz lá, de vez em quando lá, ele já joga uma bola lá, já faz uns gols, todo mundo aplaude. E o Cristiano Ronaldo não, é aquele cara, é o robozão, né? Sou fã dele, robozão. Já fiz até uns vídeos dele aí. O cara treina todo dia, acorda 4 da manhã, corre na esteira com peso na perna, pinta as unhas de preto lá para não dar fungo, para não poder ficar fora do jogo. O cara é fora da curva, CR7. Depois o editor coloca aí uma foto do robozão aí do Neymar, para mostrar que o Neymar, né, é talentoso e o Cristiano Ronaldo é disciplinado. Então, a pessoa que é disciplinada, ela consegue sim chegar no resultado, como o Cristiano Ronaldo chegou. Por que o Cristiano Ronaldo disciplinado? Porque ele não tinha muito talento ali, ele mesmo fala em alguns vídeos dele, só que a disciplina fez ele chegar onde ele chegou. O que eu quero dizer para você com isso? Se você tem um perfil analítico estável, não necessariamente você vai ser um fracasso nas vendas. Você pode treinar uma técnica de vendas, você pode se conhecer melhor, né, e fazer aí um treino, né, mais alinhado com o seu perfil para que você saia bem nas vendas. Então, ó, se você, né, tem alguma dificuldade nas vendas ou quer entender um pouco melhor do seu perfil, mais uma vez te instigo aí, ó, clicar no link e preencher lá o formulário para a gente conversar, que eu posso te orientar bem nesse sentido aí. Fazendo um resumo geral, o que eu preciso fazer para poder lidar com esses perfis de cliente? O que você precisa fazer, né, meu amigo, para lidar com cada perfil de cliente? O cliente dominante, primeiro ponto assim, né, antes de a gente falar disso, você precisa pegar a sua carteira de clientes, volta lá no primeiro vídeo lá do Farol de Vendas, planejamento de visitas, né? É o segundo vídeo desse canal aqui. Vocês vão entender a segmentação de clientes, por isso que é importante não perder nenhum conteúdo como esse, por isso que eu fico falando para vocês se inscreverem aqui, porque cada um vídeo que eu vou falando é uma sequência lógica aqui que a gente vem falando. Então vocês precisam pegar a carteira de vocês e fazer um julgamento aí, vamos dizer assim, né? Eu não gosto de falar muito essa palavra, mas é realmente um julgamento. Qual que é o perfil que vocês acham que é esse cliente aí que vocês estão atendendo? E a partir disso, cada planejamento de visita que vocês forem fazer, vocês planejarem frases dentro da análise do cenário do cliente, segundo passo do farol de vendas, vocês planejarem perguntas, frases que vão mais casar com o perfil desse cliente. Se um cliente mais dominante, falar mais de resultado, ser mais direto ao ponto, ser mais objetivo, falar muito, né, de resultado, né, de ROI para os clientes. Se é um cliente influente, tentar contar mais histórias do seu serviço, né, dos seus resultados na região, do seu resultado como engenheiro agrônomo, técnico agrícola, que seja, enfim. Né? Se é um cliente mais estável, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso demonstrar lealdade, preciso demonstrar uma paciência, né, na comunicação. Isso é um perfil mais analítico, trazer mais provas, né, mais dados, mais fatos, para que você consiga aí, né, adequar a sua comunicação com o perfil desse cliente. Quem assistiu esse vídeo aqui, colocar em prática, vai ter muito sucesso, né? Informações gratuitas aí para vocês colocar em prática, porque realmente, pessoal, esses são os 4 tipos de perfis de cliente, perfil de pessoas aí que nas áreas de vendas a gente analisa. Não tirei esse conhecimento da minha cabeça, é baseado no teste disso. Então, se você pode entrar aí, estudar um pouco mais. E, né, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pulga atrás da orelha aí, Sérgio, eu não sei identificar o perfil do meu cliente. Eu não sei o que eu vou fazer para perguntar para aquele cliente lá que só fala para eu voltar depois, né? Marca comigo e desmarca, enfim. Se eu estou só batendo carroceria, eu não estou conseguindo ser relevante na conversa com o meu cliente. Mais uma vez, pessoal, clica no link abaixo, preenche o formulário. Assista os vídeos aqui do conteúdo e eu te espero com um bate-papo para a gente poder conversar. E no próximo vídeo desse canal, né, que vai ser aí na quarta-feira, a gente vai estar falando de um assunto muito legal, dando sequência a esse conteúdo aqui para vocês não perderem. E obviamente, né, o propósito desse canal é fazer você aí ser um vendedor de alta performance dentro do nosso agronegócio. Então, mais uma vez, né, siga esse conteúdo aqui, um abraço e até a próxima!